Uma palavra que vai trazer direção ao teu coração e ao teu espírito, amém? Coloca a mão no teu coração e diga: eu recebo de bom grado a palavra de Deus. Diga: nessa noite, a minha mente é levada cativa à obediência a Jesus Cristo, e eu recebo graça sobre graça da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. A palavra do Senhor, ela não pode voltar vazia, e hoje eu quero compartilhar sobre a chuva dos céus. Um discipulado eu comecei a falar sobre a chuva, e hoje eu gostaria de ministrar essa palavra, acerca da chuva que o Senhor tem preparado para a igreja nesses dias, amém? A nossa vida, irmãos, ela passa por estações, primavera, verão, outono, inverno. Existe tempo de seca e tempo de chuva, tempo de frio e tempo de calor. Isso faz parte da nossa caminhada. E em cada período Deus nos escava a lugares mais profundos, a lugares mais alicerçados, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Existem dois tempos na Bíblia. Quantos tempos? O primeiro é chamado Cromos. É o tempo cronológico, é o tempo das 24 horas. É o tempo do dia e do mês que nós vivemos. Esse tempo é chamado de Cromos. Mas na Bíblia existe um segundo tempo, que é chamado de tempo de Deus. E o tempo de Deus na Bíblia é chamado de Kairos. Kairos é o tempo da chuva, é o tempo da visitação, é o tempo que Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, perto das pessoas certas e faz as conexões certas. Então discernir o tempo que você está vivendo é fundamental e crucial. Porque as estações, elas vão vir e vão passar. Eu creio, como pastor dessa igreja, que está chegando um tempo de chuva sobre a nossa vida. Está chegando o tempo de bênção se manifestar sobre a vida da igreja. Você está aí, dá um amém. Toma posse pela fé. Acorda e diz amém, recebo. Porque nós precisamos identificar. Muitas pessoas, elas perdem o tempo da visitação de Deus. Jesus chegou para Jerusalém e disse: Jerusalém, se vocês soubessem quem eu sou, vocês estão perdendo o tempo da visitação. Eu vim para o que era meu, para os meus, mas eles me rejeitaram. Tão perigoso como perder o tempo da visitação de Deus é querer adiantar, na verdade, o processo de Deus. A bênção de Deus na hora errada não é bênção. Precisa ser no momento certo na sua vida. Jesus sabia tanto disso, que o texto diz: e aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, dos mestres, ouvindo-os e o quê? Interrogando. Meu Deus do céu. Irmão, quem está aí é Deus. Os caras estavam ensinando Deus.
E a humildade de Jesus é tanta que ele está aprendendo com os doutores. Ele poderia dizer: ei, quem escreveu isso aí foi eu. Na primeira vez Moisés quebra, na segunda eu coloco o meu dedo, eu escrevi isso aí. Você já viu Jesus perguntar? Me fala de Deuteronômio, me fala dos 10 mandamentos, pois foi ele que escreveu a Bíblia. Mas não era tempo de Jesus manifestar quem era, não era tempo de sinais e prodígios. Então Jesus sabia que não era o kairós de Deus sobre a vida dele. Então o que ele faz antes do tempo? Ele aprende como qualquer um. Irmão, você imagina Deus aprender, quem ensina Deus? Isso é muita humildade. Porque ele poderia reivindicar quem é e dizer: quem me ensina? Quem pode ser conselheiro do Senhor? Mas isso nos ensina uma grande lição, é a habilidade de aprendermos com aquele que sabe menos. Nós às vezes só queremos aprender com aquele que sabe mais, com aquele que é mais inteligente, com aquele que é mais esperto, que aquele que é o gênio no meio da igreja. Mas Jesus nos ensina um princípio de aprender com aquele que sabe menos. Ter humildade de ouvir e entender que Deus usa quem Ele quer. Deus pode operar com quem Ele quer. Ah, pessoal, irmão, Ele usou uma mula e um corvo. Fica tranquilo, Ele pode te usar. Você não é pior do que isso não, irmão. Fica tranquilo. Amém? Sabe, irmãos, e a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês acerca da chuva de Deus é que existem muitas palavras para chuva na Bíblia, mas duas são prioritárias. Quais são? York e Malcosh. York e Malcosh. York fala da chuva temporã e Malcosh fala da chuva seródica. Pastor, o que é chuva temporã e chuva seródica? Chuva temporã é as primeiras chuvas. Lembra da seca? Quando vem as primeiras chuvas antes da colheita, é chamado chuva temporã. E as últimas chuvas são chamadas chuvas seródicas. Amém ou não amém? Agora abre em Deuteronômio capítulo 11, versículo 14. Deuteronômio capítulo 11, versículo 14. Então darei chuva na vossa terra, que época, irmão? A seu igreja, mostrando que existe um tempo para que a chuva venha. Qual é a chuva? A temporã, a primeira, mudou? A chuva temporã e a chuva seródica. Eu vou ler na minha versão aqui. Darei chuva da vossa terra no seu tempo, a chuva primeira, temporã, e a última chuva seródica, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Amém? Agora no versículo 10, volta um pouquinho. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente, e a regava com teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vale. Da chuva dos céus beberás as águas. 12. A terra que o Senhor teu Deus te tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém ou não amém? A palavra do Senhor diz, Deus prometendo a Israel: escuta, vocês estavam no Egito, o Egito é símbolo do mundo, e lá no Egito vocês não viam chuva. Eu não sei se você sabe, mas no Egito não chove, apenas nas montanhas. Então nas montanhas chovem e a água escorre, e eles vão plantar, eles vão fazer um buraco como uma horta e plantar, perto do Nilo, que é o único rio ali que tem para sustentar a nação. E por que no Egito não chove, pastor Francisco? Porque o Egito simboliza o mundo, e no mundo não tem a bênção de Deus.
No mundo tem a misericórdia de Deus, por isso que ainda que a chuva dos montes chegam até a terra do Egito, mas no Egito não pode ter chuva. O Egito nos fala de olhar para as coisas naturais, porque o povo de Israel não precisava olhar para o céu, eles só precisavam olhar para a terra, para as coisas naturais, para a habilidade humana, para a capacidade agrícola. Mas Deus está dizendo: escuta, eu estou levando vocês para uma terra nova, terra de Canaã, diga terra da promessa, dá um amém aí. E na terra de Canaã não é como a terra do Egito. Lá vai ter chuva dos céus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Diga assim: eu sou de Canaã. E em Canaã tem chuva dos céus sobre a minha vida. No Egito depende de mim mesmo. Em Canaã não. Canaã eu vou olhar para o céu, porque a chuva de Deus vai vir sobre mim. Deixa eu te falar uma coisa: no Egito não chovia e no deserto também não. No deserto água sai da rocha, no deserto maná cai do céu, no deserto tem nuvem de fogo à noite e nuvem para esfriar de dia, mas não tem chuva, porque deserto é lugar do teste, não lugar da bênção de Deus. A bênção de Deus está guardada e manifestada para aqueles que estão em Canaã. E a chuva de Deus, ela não é algo individual. Choveu em Diamantino, sim ou não? Molhou a sua casa, sim ou não? Molhou o seu vizinho, sim ou não? Mostrando que quando chove, não é uma chuva só para você, é uma chuva no coletivo. Quando chove só em um lugar, chama-se tromba d'água. O que acontece quando ela cai? Destrói tudo. Então, quando Deus manda a chuva natural, chove em toda uma determinada região. Quando Deus manda a chuva do céu, que é a chuva espiritual, não chove só sobre você, chove sobre a vida da igreja. Olha o que está escrito em Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 26. Que achou, diga amém. O texto diz: e delas e dos lugares ao redor do outeiro, o outeiro é o Monte Sião, que aponta para a igreja, farei e farei descer chuva a seu tempo, porque tem um tempo determinado. Chuva de quê, irmãos? De bênção. Aonde que a chuva de bênção cai? No outeiro. O que é o outeiro? O Monte Sião. Na Bíblia, no Velho Testamento, o Monte Sião aponta para quem? Para a igreja. A chuva de Deus cai sobre a vida da igreja, filho. Aqui está um segredo espiritual para a sua vida. Você quer ser abençoado? Você quer viver debaixo de chuva? Você quer viver debaixo da chuva seródica do Senhor? Se envolva com a igreja, se envolva com o povo de Deus, porque a chuva de Deus não cai isoladamente lá na minha casa. A chuva de Deus cai no meu bairro, a chuva de Deus cai na vida da igreja. Quando você está envolvido com a igreja, falei domingo passado sobre a instituição mais importante para Deus. Você está debaixo da chuva de Deus, filho. Fala para esse irmão: meu irmão, aqui está o segredo de você receber milagre. Se envolva com a igreja. Coloca a sua agenda juntamente com a agenda da igreja. Não é errado você ter uma agenda particular. Não é errado você ter sonhos particulares. Mas, irmão, você pode batalhar, lutar. Eu estou te ensinando um caminho mais fácil. Eu estou te ensinando, Deus trabalhando em seu favor, porque Deus está trabalhando em favor da igreja. A manifestação da igreja é o corpo de Cristo. E qual é o caminho, pastor? É quando eu coloco a minha agenda particular, juntamente com a agenda da igreja. É quando eu vivo aquilo que a igreja está preparada e determinada para mim, irmãos. Por isso que quem tem a vida da igreja, a comunhão da igreja, por isso nós trabalhamos em célula, para que você se vincule à igreja. Por isso que alguns lideram célula, porque eles querem viver a vida da igreja. Por isso que uns cedem a sua casa para a célula, porque eles querem viver a vida da igreja. E quando eu vivo a vida da igreja, a chuva de Deus, que é chuva de bênção, manifesta sobre a minha vida. É assim que Deus trabalha. Amém ou não amém? Isaías 55, versículo 10.
Isaías 55, versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, não vão voltar, aquela chuva que caiu não vai voltar, mas regam a terra, ou seja, cumpre o propósito de regar a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, versículo 11, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que há. Deus está dizendo, da mesma maneira que a chuva de bênção cai e não vai voltar, ela vai permanecer na sua vida, na sua casa, no teu casamento, na tua vida emocional, assim é a minha palavra, e Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra de Deus, e Deus está dizendo, a minha palavra, que a chuva dos céus não vai voltar vazia, quando ela cair sobre uma área da sua vida, aquela área que está seca, no deserto, debaixo de opressão e pressão do diabo, aquele lugar vai voltar a florescer, o deserto florescerá, no lugar onde habitavam os chacais, ali vai habitar o povo de Deus, amém? Por quê? Porque Deus liberou chuva, e como Deus libera chuva de bênção? Por meio da palavra. Quando você libera a palavra, você ativa a chuva dos céus. A Bíblia diz que Moisés, na verdade, enviou 12 espias até a terra de Canaã. 10 voltaram com relatório negativo, não pode conquistar, a terra tem gigante, nós vamos ser consumidos por aquele gigante. 2 voltaram cheios do espírito de fé, Josué e Caleb disseram, ei, subamos e conquistamos, Deus é conosco. Quem que entrou na terra? Josué e Caleb. Por que Josué e Caleb entraram na terra? Porque eles liberaram a chuva, eles liberaram a palavra de Deus. Você está comendo hoje na sua vida aquilo que você tem profetizado. Mude as tuas palavras e você vai mudar as estações sobre a sua vida. Libere palavras de fé, enche o teu coração da fé de Deus e comece a liberar. É tempo de chuva sobre a minha vida e a minha família, amém, irmãos? Segunda revelação acerca da chuva, Zacarias capítulo 10, versículo 1. Zacarias capítulo 10, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: pede ao Senhor chuva no tempo do que, irmãos? Seródica, das últimas chuvas. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuva abundante, e a cada um a erva do campo. Parece algo meio ilógico. Se é tempo de chuva, o que ia acontecer naturalmente? No tempo de chuva aqui em Diamantina acontece o quê? Chove. Tempo de chuva é para quê? Diga, tempo de chuva é para chover. Natural. Tempo de seca é para estar seco, sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo, pede-me chuva no tempo de chuva. O que Deus está dizendo, quando você discernir o meu Kairos, quando você discernir o meu tempo, e eu tenho profetizado que é o tempo de chuva, amém? Deus está dizendo, quando você discerne o meu tempo, é para você me pedir aquilo que eu já quero fazer. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, amém? Mas quando alguns leem isso, eles dizem, agora não, eu estou na graça, eu não preciso mais orar, não preciso mais pedir, e eles acabam tendo uma vida relaxada como cristão. Não, filho, quando a Bíblia está dizendo que Jesus já te deu, assim como é tempo de chuva, já ia cair a chuva, assim como Cristo já liberou a chuva 2000 anos atrás, não é para você ficar parado, é para você pedir ao Senhor, pede-me chuva no tempo de chuva. Pastor, mostra isso, Daniel capítulo 9, versículo 2, eu quero te mostrar em Daniel.
Daniel capítulo 9, versículo de número 20, perdão, Daniel capítulo 9, versículo 2. 2, isso. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, fiz o que, irmãos? Entendi, compreendi, tive revelação. Pelos livros, que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, e que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de quantos anos? Daniel, irmão, discerniu o kairós de Deus. Presta atenção. Ele entendeu que da profecia de Jeremias, porque Jeremias profetizou, Israel vai para o cativeiro na Babilônia, o templo vai ser destruído, mas o cativeiro vai durar 70 anos, amém? Ele entende, pelos livros, pelas escrituras, pelos pergaminhos, que aqueles 70 anos tinha chegado. Quem prometeu livrar Israel depois de 70 anos? Foi o próprio Deus. Deus ia fazer ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Quem prometeu foi Deus. Ele ia fazer, foi Ele que disse, vou libertar Israel, 70 anos é o tempo da disciplina, e eu estou indo libertar Israel com 70 anos. Quando Daniel discerne isso, o que ele faz? Versículo 3. E eu, depois que eu discerni, que chegou o tempo, que Deus ia agir, que Deus ia mover, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com o quê? Súplicas, jejum, saco e cinza. O que Daniel está falando? Quando eu entendi que era o tempo do kairós de Deus para libertar Israel, aí sim que eu comecei a orar. Aí sim que eu comecei a jejuar. Aí sim que eu comecei a buscar Deus. Tem muitos irmãos que dizem, Jesus já me deu, pastor, então não preciso fazer mais nada. Mas Daniel sabia que Deus tinha dado. E a resposta de Daniel, por aquilo que Deus tinha dado é, agora que eu vou orar. Porque agora eu posso chegar confiante no trono da graça. E receber graça sobre graça. Porque Deus já falou, há 2000 anos atrás, que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Que em Cristo Jesus eu já sou mais do que vencedor. Que em Cristo Jesus toda sorte de bênção foi liberada, que em Cristo Jesus a depressão foi vencida, que em Cristo Jesus o vício foi vencido, que em Cristo Jesus a doença foi levada, e porque eu sei disso, agora que eu vou orar, para que Deus manifeste aquilo que Ele já me prometeu. Então nós precisamos orar, é por isso que nós estamos nessa campanha, orando por quê? Porque nós temos certeza que Deus vai nos dar, porque Ele já prometeu, tu e tua casa servirão ao Senhor Jesus, Ele já prometeu toda sorte de bênção, Ele já prometeu que você seria a cabeça e não cauda, e porque eu sei que Ele me prometeu, eu discerni as escrituras, agora que eu vou orar mesmo. Fala para o seu irmão, você está entendendo o kairós de Deus na sua vida? Fala para ele, eu sei um sinal que mostra, é o quanto você está orando. Porque quem entende, Daniel entendeu. Ele diz, agora eu vou orar. Porque agora eu posso me apropriar. Porque Deus falou que vai fazer. Zacarias disse, é tempo de chuva, eu vou fazer o quê? Vou pedir ao Senhor. Pede-me e te darei as nações por herança. Deus não quer que os outros sejam salvos, sim ou não, irmão? Mas por que Ele manda eu pedir novamente? É porque o ato de eu pedir, de eu orar a Deus, mostra minha confiança na promessa dEle. Irmão, um pai, ele vai dar comida, almoço, janta para o filho, sim ou não? Sim ou não? Ele vai dar dinheiro para o filho, se ele tiver, sim ou não? Mas é o orgulho do pai, o filho precisar dele. Pai, eu preciso de você para me levar na escola. Pai, eu preciso de você para me dar o dinheiro. Você já viu que o pai, por que o pai não chega e dá o dinheiro todo para o filho? Pais sábios não fazem isso. Ele dá picado, para que o filho venha até o pai, porque o prazer do pai é ser o provedor sobre o filho. O prazer do pai é o filho reconhecer, o meu pai é o cara, o meu pai tem provisão, o meu pai tem comida, o meu pai sacrifica por mim, o meu pai dá vida por mim. Então o orgulho do pai é que o filho dependa dele. Irmão, Deus é pai. Quando você vem até Ele, Ele diz, esse confia em mim. Outros confiam no
talento, outros confiam no pedigree, outros confiam no nome da família, mas esse aqui vem me pedir chuva, é tempo de chuva, e ele crê que eu vou enviar chuva, ele está me pedindo cura, ele está me pedindo libertação, ele está me pedindo restauração, ele está me pedindo ministério frutífero, ele não é do espírito dos murmuradores, ele não é do espírito dos incrédulos, ele é do espírito de Josué e Caleb, ele está me pedindo chuva no tempo da chuva. Eu quero dizer que é chegado o tempo de chuva sobre a sua vida. É chegado o tempo de chuva sobre a sua alma está seca procurando algo. Eu quero te falar nessa noite, dinheiro não vai te satisfazer, sucesso não vai te satisfazer, faculdade não vai te satisfazer, só existe uma coisa que é capaz de preencher o vazio dentro do teu espírito, quando você está na sua casa, no seu leito sozinho, pensando em desistir, esse vazio chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando você tem Cristo, todas as coisas se tornam sem significado, porque Ele se torna tudo em todos, amém, irmãos? Ezequiel capítulo 37, não, abrem Joel primeiro, Joel capítulo 2, versículo 22, Joel capítulo 2, versículo 22. Terceira característica da chuva é que ela tira toda a máscara. Hoje em dia as mulheres não estão preocupadas mais com a maquiagem, é o cabelo, né? Muitos irmãos, para vir com um pingo de chuva, ele não vem na igreja por causa do cabelo. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que aprender a discernir as oportunidades de Deus. Porque as oportunidades de Deus são chave. É as oportunidades de Deus que te promove rapidamente, amém? Tem momentos que Deus está te dando uma oportunidade para mostrar onde está o teu coração. Eu louvo a Deus pela vida do José Maurício, eu estava lá em cima, sempre eu fico lá em cima, ele chegou molhado. O Pedro chegou molhado. Mas acredite, a mensagem que vocês passam para Deus é muito forte. A chuva não tem poder de me parar, Senhor. E aquele que não pode parar sem chuva, que a chuva não pode parar, o carro também não pode parar ele, a casa não pode parar ele, porque o coração dele está voltado ao Senhor. Lembre que aquilo que te para, que aquilo que te move, vai te parar. Hoje, muitas pessoas puderam dar uma resposta para Deus. O que é prioridade na minha vida? O que é prioridade no meu coração? Tem irmãos que estavam de manhã e estão à noite, ou pelo louvor ou pela salinha. Você está falando para Deus o que é prioridade na sua vida. Você está falando para o Espírito Santo onde está o seu coração. Então, quando Deus me dá uma oportunidade dessa, eu lembro quando eu era mais jovem, ainda estou ficando velho, mas então já estou falando como se eu fosse velho, mas ainda estou novo, estou com 30 anos, que eu fiz um compromisso de orar aqui no prédio, e um dia deu uma chuva muito forte, e eu queria ficar em casa, mas eu falei, eu vou dessa vez. Eu lembro que eu cheguei com o guarda-chuva quebrado, a roupa molhada, mas eu ouvi algo do Senhor naquele dia. Não é que Deus precisava daquele sacrifício, Deus não precisa de nada disso, mas o que Deus estava me ensinando é nunca parar pelas circunstâncias. O que Deus estava me ensinando naquele momento, quando eu tinha em torno de 16, 17 anos, é que uma chuva não pode me parar, e se uma chuva não pode me parar, um gigante não pode me parar, e se um gigante não pode me parar, um exército não pode me parar, porque se o meu coração estiver nele, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então nós falamos com Deus às vezes em atitude, a nossa fé exige uma atitude, amém? A nossa fé exige uma resposta. A palavra do Senhor diz em Joel capítulo 2, versículo 23. Antes de eu ler, deixa eu completar isso. Então a chuva tira a maquiagem. Eu sei que hoje em dia tem maquiagem à base d'água, né? Naquele tempo não tinha. O que é tirar a maquiagem? É desvendar o meu coração. Irmão,
nós colocamos roupas e máscaras, muitas vezes. E nós nos relacionamos com Deus sem a sinceridade do nosso coração. Mas quando a chuva de Deus manifesta, ela arranca toda a máscara. Eu quero te falar nessa noite, não fica com nada oculto diante do Senhor. O Senhor te conhece de todas as maneiras possíveis. Não carrega esses pesos. Eu costumo dizer que a nossa vida é um livro aberto diante do Senhor. E quando a chuva de Deus vem sobre nós, ela arranca toda a máscara da religiosidade, da justiça própria, para que nós possamos reconhecer: Senhor, eu não posso conduzir essa igreja. Senhor, eu não sou capaz sozinho de liderar esse povo. Senhor, eu tenho meus defeitos, meus erros, mas eu confio em Ti. Quando eu digo isso, eu estou liberando chuva sobre a minha vida. Amém? Joel capítulo 2, versículo 23 diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o que, irmãos? A justa medida chuva temporã, a primeira chuva. Fará descer a chuva do primeiro mês, e a chuva temporã e a seródica, a última chuva. Versículo 24. E a eira se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Quero falar 3 coisas. Pode deixar esse versículo aí. Primeira coisa, tempo de chuva é tempo de restituir o que foi perdido. Irmão, no tempo cromos, que é o nosso tempo, não tem como restituir. Você tem como voltar naquilo ontem? Você tem como voltar no que aconteceu ontem, sim ou não? Não, o que passou, passou. O que você fez, você fez. O que você perdeu, você perdeu. O que você ganhou, você ganhou. Porque o nosso tempo é assim, não tem como voltar. Né, Carlos? Perdi um dia de academia, não tem mais como voltar. Vou ter que de novo fazer. Passou. Mas esse é no tempo cromos. O kairós de Deus, Deus pode restituir. No kairós de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E a promessa do Senhor é: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, devorador e destruidor. É o nome desses gafanhotos. O que eu aprendo com isso? Que tempo de chuva é tempo que Deus quer restituir. Pergunta para o seu irmão: tem uma área na sua vida que Deus tem que restituir? Qual que é a resposta dele? Se tem, hoje é a noite. Fala para o seu irmão: hoje é a noite. Você já venceu a chuva natural para receber a chuva dos céus. Hoje é a noite de restituição. Amém? Sabe, irmão, você pode ter perdido o casamento, as finanças, a emoção, o ânimo de viver. Você pode ter perdido o ministério. Mas se Deus te tocar com a chuva dele, a restituição virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu ministério, sobre os teus sonhos. Não importa qual sonho morreu, o sopro do Espírito Santo está sobre ti hoje. A chuva de Deus vai levantar um exército de ossos secos, como Ezequiel. Abre a tua boca, Ezequiel, profetiza, filho do homem. Esse é o poder da chuva. Quando ela chega, Deus restitui. As pessoas não conseguem entender. Ele estava abatido, ele estava derrubado, ele estava pensando em desistir, ele estava desanimado, ele estava sem perspectiva. O que aconteceu com esse irmão? O que aconteceu com essa irmã? Foi a chuva de Deus. Num dia você entra abatido, desanimado, no outro dia você sai derrubando gigantes, você sai vencendo, desbaratando exército, porque a chuva de Deus tocou na sua vida. Segunda característica da chuva, que ela provoca na minha vida. Sobe um versículo, 24. A Bíblia diz que quando chove, a eira se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de quê, irmãos? Azeite, aleluia. Mosto, para quem não sabe, é trigo. Então 3 coisas acontecem. Tem trigo, tem vinho e tem óleo da unção.
Trigo aponta para o pão, vinho aponta para o cálice, a ceia do Senhor. E aonde tem Cristo, tem a unção do Espírito Santo. Uma das características, pão, vinho e óleo, fala da provisão de Deus. Uma das características quando a chuva de Deus vem, é primeiro, que ela te restitui o que foi roubado, o que foi perdido, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida, em qualquer sonho que você tem. Amém ou não amém? Segundo, a chuva de Deus libera provisão sobre você. Fala para o seu irmão, em 50 dias, 51 dias, Deus vai restituir o que foi perdido, mas diga, Ele também vai prover como nunca na sua vida. Você vai aprender e experimentar de um Deus de muita, muita, muita provisão, meu irmão. E por último, versículo 23, sobe mais um. O texto diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa a chuva. Os tradutores, quando eles pegaram o texto no original, eles modificaram para justa medida a chuva, porque eles não entenderam na época. Lembra que a Bíblia tem o original dela. Ah, pastor, a Bíblia muda? Não, o original está lá. No original é: e Ele vos dará um professor de justiça, a chuva temporã. Mas quando leram um professor de justiça, não caía, não ficava, não tinha nexo. E Ele vos dará um professor de justiça, porque a revelação completa veio depois de Jesus, amém, irmãos? E agora nós entendemos que Deus não quer me dar uma justa medida, Deus não quer me dar um nível de medida de justiça, Deus não quer me dar uma porção da sua justiça, Deus quer me dar a justiça perfeita, amém? Então quando Deus vos dará um professor de justiça, significa que Deus enviaria Jesus como professor na minha vida, na sua vida, e Jesus te ensinaria acerca da justiça de Deus. Em Romanos ele nos ensina que a justiça de Deus não é conquistada por um ato de bondade. Eu não sou mais ou menos justo, eu não sou justo porque cometi ou pratiquei algo bom, eu sou justo porque eu estou em Cristo. Cristo é a justiça de Deus, e quando eu estou em Cristo, eu recebo o dom da justiça. A justiça para mim é um dom, o dom é um presente. Eu recebi de Deus um presente. O professor da justiça me ensinou a ser justo, e porque eu sou justo, a chuva seródica pode cair sobre a minha cabeça, e quando a chuva de Deus cai sobre a minha cabeça, eu recebo restituição, e eu recebo provisão de Deus. Hoje você pode receber restituição e provisão, porque a justa medida chuva de Deus está sobre você. Fica